Bom dia aos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe a todos. Hoje, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, né? Obrigado à casa. Hoje, então, o tema que eu trouxe é o Evangelho de Jesus, que, obviamente, né, é um agente transformador. Sempre foi, é e sempre será. Até o momento em que todos nós pudermos compreender e nos transformarmos em relação ao que Jesus nos ensinou. Nós temos tempo, o infinito, né? E Jesus, quando veio, né, trouxe transformações profundas com o seu exemplo, né, com os seus ensinamentos. E por muito tempo nós ainda relutamos em querer entender ou conseguir entender. Hoje estamos num momento abençoado, num momento agraciado, em que já podemos estar aqui reunidos hoje falando sobre isso, né? Discutindo e principalmente nos propondo a melhorar a nossa conduta, a nossa moral e os nossos propósitos. Então, esse é o agente transformador que nós continuamos a buscar. Algumas das referências que eu utilizei para esse estudo de hoje foram, né, os livros Paulo e Estevão, A Boa Nova, o Evangelho, naturalmente, a Bíblia, né, as Escrituras, e o livro Inácio de Antioquia, que é uma obra muito especial e que recomendável, né, para que todos possam ler em algum momento. Não é um livro que eu recomendo para iniciantes na doutrina, mas em algum momento esse livro vai cair nas mãos de vocês e vai trazer ensinamentos bem valiosos e bem interessantes também. Desculpa, alguém estava... Então eu preparei um roteiro com 5 itens pelos quais eu vou passar durante a apresentação dessa manhã. Em alguns deles eu vou me ater um pouco mais, em alguns deles eu vou passar mais rapidamente, mas vão nos ajudar a construir esse raciocínio e essa reflexão para esse tema proposto no dia de hoje. E eu inicio, né, com um convite à reflexão pessoal para cada um de nós, né, pensarmos qual é a proposta de cada um de nós em termos de reforma íntima, auxiliando não somente a nós mesmos individualmente, mas também no progresso coletivo. Né, uma mudança, uma reforma íntima pessoal e uma reforma íntima que impacte ao nosso redor também, que é muito importante. Não adianta só nós querermos nos reformar sem, às vezes, estender as mãos para aqueles que estão ao nosso redor e que também precisam de um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de entendimento e um pouco mais de compreensão. Então, a reforma íntima, ela é individual, mas ela tem que se expandir, e é o convite que eu faço para todos nós nessa manhã. Então, o Evangelho, como agente transformador, vai tratar de transformação. Uma palavra que significa, né, que é uma combinação entre transformar e ação. Não apenas transformar e ficar estagnado. Nós precisamos nos transformar e colocar em prática e agir, né?
E transformação significa dar nova forma a alguma coisa ou passar a possuir uma nova forma. Então nós, que ao longo desses últimos séculos, depois da vinda de Jesus, né, viemos caminhando e viemos buscando essas mudanças, né, nos transformamos a cada encarnação em alguns setores das nossas virtudes, em algumas delas transformando e colocando em prática, em outras nem tanto, né? E estamos aqui hoje, né, com essa proposta de nos transformarmos o melhor que pudermos e colocar em prática para que possamos seguir, principalmente nesse momento em que o planeta transita entre provas e expiações para um planeta de regeneração. Quero encontrar com todo mundo no planeta de regeneração, viu? Espero eu poder estar lá, né? Vocês eu sei que vão, né? Eu tô buscando essa garantia, vamos ver. Então, transformação e evangelho. Evangelho, que é uma palavra que vem do grego, né? E é uma combinação entre angelion, que significa boa notícia, good news, que é a nossa boa nova do Cristo, né? Inclusive o título de uma das obras que eu usei como referência, que também é um livro que é altamente recomendável para a leitura de todos nós. Boa nova, a boa nova do Cristo. Que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, corrobora, reitera, né? Dizendo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E é muito interessante, né? Principalmente quando Paulo fala da salvação de todo aquele que crê, porque essa foi uma das transformações principais na conduta de Paulo, depois que ele se torna um apóstolo do Cristo. Mais adiante eu vou voltar nisso, mas vocês vão entender como isso foi impactante e foi importante enquanto transformação na vida de Paulo. Então, o Evangelho são as boas novas da salvação em Jesus Cristo que nos trazem esperança, mudança de vida e renovação de propósitos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui tem dúvidas quanto a isso. Nós sabemos, na teoria, já sabemos disso há um bom tempo. A dificuldade está em colocar em prática. Porque acesso às escrituras, acesso aos encontros religiosos, às casas religiosas, aos cultos, acesso nesta encarnação à casa espírita, nós já temos há um bom tempo, as obras, né? E essa é a nossa grande dificuldade, conseguir ler, compreender e, principalmente, praticar, né? A gente costuma dizer que o espiritismo tem 3 fases. Quando você entra no espiritismo, quando o espiritismo entra em você, e a principal delas é quando ele sai de você. Porque é quando você está realmente colocando em prática e aplicando essa transformação, essa reforma íntima genuinamente. Estamos no caminho. Graças a Deus. Assim, o nosso primeiro item lá do nosso roteiro, né? Eu chamei de Antes do Cristo, porque é sempre importante nós sempre relembrarmos como a história veio correndo, como as coisas vieram acontecendo, para que a gente entenda que é um processo evolutivo e é um processo de progresso, sempre de melhoria. Então, antes do Cristo, há 2.000 anos, nós temos mais ou menos 4.000 anos
que é mais ou menos o tempo relatado ali nas Escrituras no Velho Testamento, até a chegada do Cristo, onde se inicia o Novo Testamento, né? Mas o povo de Israel vinha já na sua caminhada como o povo escolhido de Deus, os filhos de Israel, os filhos de Deus. E antes do Cristo, né, nós tínhamos conhecidamente, amplamente conhecido, os 10 mandamentos, a tábula dos mandamentos das leis de Deus. E aqueles 10 mandamentos, aquelas 10 instruções, né, começava com amar a Deus sobre todas as coisas, todas aquelas outras que a gente ouviu durante a nossa vida, principalmente aqueles que cresceram dentro da Igreja Católica, né? Mas que se encerram no resumo total das coisas, né? Como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, imagine que, por muito tempo, né, o que regia, o que as leis de Deus propunham, se encerrava nisso aqui. E imagine a dificuldade de todos nós, porque estávamos lá, né, participamos desse progresso. Amar a Deus sobre todas as coisas não era tão difícil, porque aquele Deus do Velho Testamento era um Deus de justiça, era um Deus de rigidez, era um Deus de punição. Todo mundo se lembra disso, né? Então, quem não amasse a Deus estaria sujeito à punição e aos castigos de Deus. Sobre todas as coisas, amar a Deus. E eu não arriscaria, né, me colocar contra o que Deus pedia. Mas o problema, o grande problema, era justamente amar ao próximo como a nós mesmos. Porque ainda prevalecia muito fortemente em cada um de nós o orgulho, a vaidade, a ganância, o egoísmo, né? Então, essas são as verdadeiras e as grandes barreiras para todos nós ainda hoje. Porque nós sabemos que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Só que o problema é quando os nossos desejos, as nossas prioridades estão sendo colocadas depois do próximo, nós temos uma relutância enorme em falar, não, eu vou priorizar o meu próximo aqui em detrimento a mim mesmo, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade. Então, durante esses 4.000 anos, o Deus de justiça e a dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos. Porém, ao longo desses mesmos 4.000 anos, essa senda do evangelho, essa estrada, esse caminho, essa proposta já vinha sendo preparada, porque os planos de Deus não eram só para aquele momento. O projeto de Deus para nós está traçado do início ao fim, desde o princípio, desde a nossa criação. E nós podemos comprovar isso quando voltamos lá no Velho Testamento, principalmente considerando os profetas. Deus enviou vários profetas, Deus enviou várias mensagens e ensinamentos através deles. E aí, quando eu vou lá em Ezequiel, no capítulo 36, eu vejo lá ele nos trazendo que dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então, Ezequiel nos trazendo, né, essa ideia da troca do coração endurecido por um coração sensível à vontade de Deus. Transformação. Quando eu vou em Jeremias, no capítulo 31, eu encontro, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel
depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mostrando a promessa de transformação íntima. A lei de Deus escrita no coração, não apenas em tábuas de pedra. Então, essa transformação, ela não é ideia nova. Ela é uma ideia que sempre existiu e que estava sempre presente nos desígnios de Deus para nós. E é por isso que eu acho, sempre falo, né? Quando a gente se torna espírita, muitas pessoas, às vezes, até pela dificuldade natural da vida inteira de entender a Bíblia, né? O Velho e o Novo Testamento, as escrituras ali, não podemos deixar de lado, porque é importante a gente ver que a boa nova foi trazida, mas ela não está desconectada da ideia antiga. O que é diferente hoje é a nossa capacidade de interpretar o que antigamente, às vezes, nós interpretávamos muito de forma literal, ao pé da letra, e de forma exagerada, de forma excessiva. Mas está tudo escrito e está tudo conectado desde sempre. Então, depois desse Deus de justiça, do Deus rígido, que pune, e dessa dificuldade de amar ao próximo como a nós mesmos, vem o Cristo. Custou a querer vir, né? Mas precisou vir, né? Era melhor se ele não precisasse, mas a gente estava dando tanto trabalho que ele precisou se reunir lá e falar, não, tem que descer para poder cortar na minha carne para eles verem o que eu estou querendo dizer, o que Deus está querendo dizer. Então, vem Jesus com a proposta, com a boa nova. E em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele nos traz que não veio abolir a lei ou os profetas. Observa que Jesus falou da lei e dos profetas, porque os profetas eram sim enviados e mensageiros diretos de Deus. Então, se Jesus remete aos profetas, é porque os ensinamentos e as instruções dos profetas tinham uma importância e uma validade enorme. Então, ele diz, não vim abolir a lei ou os profetas, mas eu não vim abolir, eu vim fazê-la se cumprir. Então, a boa nova chega com essa proposta de progresso agora moral. Um avanço que vai impactar socialmente. E desde então, por todo o tempo, até os dias de hoje. Até os próximos dias da nossa existência. Até que tudo esteja num equilíbrio ideal para que possamos ter um planeta onde o mal não mais sobressaia sobre o bem. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, nós temos, assim, em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus, só para facilitar a nossa vida, pegou o amar ao próximo como a ti mesmo e fez um upgrade. Não é só amar o próximo como a ti mesmo. Você não está entendendo bem, não está praticando. Então vamos lá. É não fazer aos outros aquilo que você não quer que te façam. É fazer aos outros só o que você quer que possam fazer com você. Porque aí, o que ele está tentando combater diretamente, com um tiro certeiro? O egoísmo. Porque quando eu vou fazer algo para o meu próximo e trago para o meu nível de raciocínio que aquilo que eu estou fazendo eu odiaria que estivessem fazendo comigo, o bom senso me levaria a fazer o quê? Opa, isso eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso, porque se estivessem fazendo comigo, eu estaria achando péssimo. Entendem aí o upgrade?
Porque quando você fica no amar ao próximo como a ti mesmo, nós temos, inclusive a gente tem um problema muito grave e grande em amarmos a nós mesmos. Né? Muitos de nós, ou a maioria de nós, ainda não aprendeu a amar a si mesmo. E quando você não sabe amar a si mesmo, você naturalmente não pode amar o próximo na medida que deveria. Porque você só pode dar o que você tem. Ninguém pode dar alguma coisa que ainda não tem ou que ainda não conseguiu adquirir. Faz sentido, não faz? Aí vem Jesus e fala, para ficar mais claro essa história de amar o próximo como a ti mesmo, lembra do seguinte, quando você for fazer uma besteira contra o seu próximo, que vai magoar, que vai ferir, que vai prejudicar, pensa assim, olha, se ele fizesse o mesmo comigo, qual seria o meu sentimento, a minha reação? Eu tenho uma amiga lá em Massachusetts, muito querida, a gente até fundou um centro juntos lá há 10 anos atrás. Eu participei, né, da fundação do centro com eles. E ela sempre me falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falava que todas as vezes, quando ela estava numa situação difícil para tomar uma decisão, sabe aquela sinuca de bico? Estou na sinuca de bico. Aí ela parava e se perguntava, o que Jesus faria no meu lugar agora? Ah, que exagero. É um exagero porque ninguém vai ser igual a Jesus. Mas, se no mínimo uma reflexão te leva a pensar que o que Jesus faria reduziria o dano da sua ação ou aumentaria o impacto positivo da sua ação, já vale a pena. Né? Então, de vez em quando eu estou nas minhas sinucas de bico aqui, eu lembro dela e pergunto, Jesus, o que eu faria? O que o senhor faria agora aqui? Né? Porque aí a gente tem um melhor exemplo, a gente tem a melhor referência, né? Então vamos lá, seguindo. Jesus vem com a boa nova e com a proposta de paz, um Deus agora de amor. Não é o Deus mais que pune, é um Pai criador que ama as suas criaturas. Uma proposta de fraternidade, ou seja, a fraternidade é justamente entender que enquanto civilização, que enquanto humanidade, nós somos todos irmãos. Essa fraternidade, esse sentimento de fraternidade facilita nesse amor ao próximo. Não, mas é difícil, né? É difícil. Eu sou o primeiro da fila, tá? A concordar que é difícil. Mas, se não nos propusermos, nunca vai acontecer. Jesus é o exemplo que transforma, é o modelo a ser seguido. Está lá no Livro dos Espíritos. Uma única palavra para uma pergunta enorme que Kardec faz à espiritualidade. Qual é o melhor homem? Qual que é o melhor exemplo que passou pela Terra? Jesus. Então ele é o modelo e o guia. E para ilustrar o agente transformador que o Evangelho é, eu trouxe 2 pequenos exemplos. Pequenos exemplos. Simão, Pedro, e Saulo, depois Paulo, de Tarso. Esses 2, se nós analisarmos o que eram e o que se tornaram, depois de serem infectados e contaminados pelo amor e pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo do Evangelho, fica claro para nós o quanto o Evangelho é um agente transformador. Então, Simão, que foi batizado, né, e passou a se chamar Pedro a partir de uma determinação do próprio Jesus, né? Pedro, ou Kefa, ou Cefas, que significa o quê? A rocha. Né? Que significa a fundação da igreja que Jesus pretendia instalar
no coração dos homens. Era um pescador da região de Betsaida, era de origem muito humilde, era mais bruto, era mais turrão, né? Tough guy. Tinha pouca cultura, era extremamente impetuoso, impulsivo, explosivo. Pedro era aquele cara que, assim, você, no início, a princípio, não ia querer bater de frente, porque ele era daqueles que, né? E depois ele passa a ser sereno e sensato, coloquei aqui entre parênteses, para nós entendermos essa transformação. Foi batizado por Jesus como a rocha do cristianismo. Está lá em Atos capítulo 2, versículos 14 a 41. E é o exemplo para o cristianismo de força e liderança, né? Depois que a igreja é oficialmente instaurada, ele é eleito, ele foi considerado o primeiro papa, por causa do exemplo de força e liderança que ele representou no movimento cristão. Jesus promoveu transformações profundas e definitivas na vida de Pedro, desde o primeiro momento em que se encontraram. Então, para quem não se lembra, Pedro era irmão de André. André já caminhava e seguia os passos de João Batista. E de acordo com João Batista, né, que já prenunciava a vinda de Jesus, André já estava mais familiarizado. E André vê Jesus antes de Pedro. E ao ver Jesus, André então corre e traz Pedro falando, olha, o Messias chegou. E naquele primeiro momento, desde aquele primeiro momento, o impacto é quase que imediato, né? Pedro sofre aquela impressão maravilhosa de Jesus e já decide que vai ser um dos seus seguidores. Então, Pedro é a rocha, Pedro é força e Pedro é liderança. Saulo de Tarso, que depois se torna Paulo, que significa o humilde, o pequeno, o menor, tá? Por outro lado, já tinha um outro perfil. Ele era um rabino, era um doutor da lei, extremamente capacitado, extremamente culto, extremamente bem relacionado, né, com as questões da lei, com as questões do sinédrio e com os sacerdotes. Era de origem nobre, era judeu e romano, tinha formação e cultura, porque ele era discípulo de Gamaliel, um dos membros do sinédrio mais antigos e mais importantes em termos de ensinamentos, em termos de discipulado. Era obstinado e decidido. E eu arrisquei aqui colocar entre parênteses até que chegava a ser fanático. Enquanto ele defendia o judaísmo e estava à frente do templo, do sinédrio e das propostas da lei judaica, ele era extremo, ele era excessivo, ele ia até as últimas consequências. Haja visto que ele foi o responsável pelo julgamento e pela execução de Estevão, né? Então, Paulo tinha um outro perfil, mas toda a sua trajetória também já estava planejada nos desígnios de Jesus. Foi escolhido por Jesus após a crucificação e se tornou o apóstolo dos gentios. Os gentios eram todos aqueles que não tinham religião ou que adoravam a vários deuses e que, ao longo das viagens e dos trajetos, os percursos que Paulo fez, né, para pregar o evangelho, encontrava essas pessoas e precisava, né, tinha um trabalho triplamente dificultado pela falta de cultura e pela ignorância dessas pessoas e pelas crenças anteriores que elas já tinham estabelecidas.
Então, no caso de Paulo, o perfil era outro. Nós tínhamos um preparo intelectual muito grande, né? E uma capacidade de oratória fora do normal. A comunicabilidade de Paulo era absurda, porque quando Paulo falava, todos paravam para ouvir. Então, o que antes ele impactava ou o que ele promovia dentro da lei judaica, ele passa agora a fazer da mesma forma e com o mesmo impacto, porém, dentro do cristianismo e dentro dos ensinamentos evangélicos. Jesus confiou a Paulo a missão de levar o evangelho e fundar as bases da igreja entre aqueles que, de outra forma, talvez nunca teriam sido evangelizados. Observem que os planos são perfeitos, tá? Item 3. A igreja primitiva e os seus impasses. Aí agora eu vou fazer uma passagem rápida aqui sobre alguns fatos que aconteceram depois da crucificação de Jesus, depois que Paulo se junta ao movimento e depois que os apóstolos começam a caminhar nas várias direções para que as igrejas fossem fundadas. Mas é muito interessante para nós percebermos a transformação de Paulo e de Pedro, tá? Então, inicialmente, né, quando Jesus é crucificado e os apóstolos começam a caminhar pregando o evangelho, nós tínhamos ainda muitas divergências, até mesmo entre os próprios apóstolos, tá? Porque, de um lado, até então, existia a lei judaica. Do outro lado, chega o evangelho do Cristo. E para os judeus, a circuncisão, né, era um fator preponderante para que aquele judeu fosse respeitado e oficialmente considerado um seguidor das leis judaicas. Então ficava no meio do caminho ali agora, porque nós tínhamos os judeus que estavam aderindo ao evangelho cristão e, ao mesmo tempo, aqueles que ficavam no meio do caminho ali, meio lá, meio cá, e não conseguiam aceitar que, mesmo se tornando cristãos, a circuncisão ainda deveria ser obrigatória. Mas Paulo, quando eu falei agora há pouco que para ele a salvação estava naquele que crê, para Paulo bastava que o cristão cresce ou tivesse fé em Jesus para que fosse salvo. Então, todo o restante que era observado pelos judeus, que tinha a ver com a circuncisão, que tinha a ver com os alimentos impuros, que tinha a ver com as tradições judaicas, não importava mais. Aquilo ali não mudaria, né, a genuinidade ou a originalidade daquele cristão. Então, Paulo, por um lado, tentava trabalhar nesse sentido. E outros apóstolos e outros judeus, mesmo cristianizados, não conseguiam se libertar das crenças das observâncias anteriores. Então, isso foi um impasse que durou um bom tempo. Aí, quando eu vou lá em Paulo e Estevão, no capítulo 5, intitulado Lutas pelo Evangelho, eu confirmo algumas dessas informações. E isso é a parte mais interessante, porque nas Escrituras, muitos fatores e muitas situações não são relatadas com a riqueza de detalhes que os Espíritos nos trouxeram. E essa é uma das coisas que eu mais busco nas obras espíritas, quando eu leio e confirmo e extraio detalhes que eu não tinha observado antes, porque não era possível, não estava acessível. Então, lá no capítulo 5 de Paulo e Estevão, existe um momento em que Emmanuel nos relata o seguinte: Paulo, nas suas andanças para Corinto, para Galácia, para Tessalônica, fundando as igrejas, né? Ele retorna depois de muito tempo para Antioquia.
Antioquia era uma das bases principais de Paulo, tá? E aí ele chega lá e vê que essa questão, essa confusão, essas divergências entre cristãos e judeus estão muito fortes, inclusive gerando conflitos internos dentro da igreja. Aí o que me vem à cabeça é a espiritualidade inferior trabalhando ali para que aquela confusão só aumentasse, né? Mas então Paulo volta e percebe que na igreja de Antioquia os ânimos estão muito exaltados. Uma briga muito grande entre os membros da igreja. Aí o que ele faz? Olha, eu vou convidar Pedro para vir lá de Jerusalém e dar instruções, fazer uma pregação, bater um papo, fazer uma palestra aqui para nós em Antioquia. E Pedro vem, tá? Pedro vem e a discussão sempre gira em torno da tal circuncisão. Ah, converteu ao evangelho, é cristão, mas tem que circuncisar, né? E aí Pedro chega e fala, explica mais ou menos o seguinte, olha, Paulo, a circuncisão que Tiago defende lá em Jerusalém, ela não é tão ruim, não. Porque se nós eliminarmos a ideia da circuncisão, o templo, o sinédrio vai vir com tudo para cima da gente. Então é ainda um termômetro ali que facilita, que ameniza a aceitação do templo sobre a casa do caminho, que era a primeira igreja. Então, a circuncisão acaba tendo um fator positivo para a igreja em Jerusalém. Mas Paulo questiona Pedro, né? Dizendo o seguinte, olha, você já está mais flexível e você vive conosco aqui, convive, e na sua cabeça eu já sei que você não se importa mais com a circuncisão, mas nós temos que dar você é o líder, você é a rocha, você é o primeiro. Como é que nós vamos fazer para tentar resolver esse impasse? Nesse momento, Barnabé, que é um outro apóstolo e que viajava muito com Paulo, tenta ajudar ali na situação, e Pedro, naquele momento, o impetuoso, o impulsivo, se mostra agora sereno, calmo, controlado, até comovido, né? E pede orientações a Jesus. E aí ele reconhece em algumas atitudes que ele tinha tomado, né? Eu não tenho aqui os detalhes porque está tudo lá no livro, mas é porque Pedro veio e ele comia com os gentios, ele se misturava no meio de todos, e se misturar com os gentios, para muitos dos judeus lá de Jerusalém, ainda não era permitido. Você tinha que estar convertido ao cristianismo. E aí Pedro vem, passa por essa situação, se afasta dos gentios e Paulo fala com ele, olha, até outro dia você estava aqui misturado com a gente. Aí Tiago manda mais pessoas da igreja de Jerusalém, ele chega e se afasta de novo. Então ficou uma situação chata, né? E aí Pedro reconhece que não precisava se afastar, pede perdão, mas agora o mais interessante, agora sereno, calmo e controlado. Quando em outros tempos ele ia logo explodir e partir para discussão, para ignorância, né? Então a discussão em Antioquia girou em torno da necessidade da circuncisão. Havia muita hipocrisia, havia injustiças e havia corrupção. Por quê? Muitos dos convertidos em Jerusalém se achavam cristãos melhores do que os gentios, que não tinham se convertido ainda, ou dos que haviam se convertido, mas não haviam se circuncisado. E a mensagem do Cristo em nenhum momento coloca um melhor do que o outro. E Paulo, da sua parte, reforçando a ideia de que bastava crer em Jesus para ser salvo. Então, alguns cristãos circuncidados achavam-se superiores diante dos gentios. Inclusive, a autoridade de Paulo foi colocada à prova, porque esses cristãos falavam que Paulo não tinha aquela autoridade porque ele nem andou com Cristo. Ele nem conheceu pessoalmente o Cristo.
Então, observa como, imaginem, né, o alvoroço que aquilo ali não estava provocando entre eles. Inclusive, nas reuniões das igrejas, tá? Isso no livro Inácio de Antioquia, gente, é uma das coisas mais interessantes que eu já li. Nas reuniões das igrejas, no final das reuniões, haviam manifestações espíritas, mediúnicas. É claro que na Bíblia nós não vamos achar, né, nenhum relato como esse, mas apareciam apóstolos que já tinham desencarnado, aparecia Maria, aparecia o próprio Cristo, né, para trazer instruções. E nesse momento, as reuniões, além de tumultuadas, elas se encerravam e esses fenômenos já não estavam acontecendo mais. E, naturalmente, acredito eu, que a espiritualidade inferior estava ali vibrando e batendo palma, né? Que o negócio estava, o caldo estava desandando, né? Aí, quando eu vou lá nas escrituras, na carta aos Gálatas, eu confirmo parcialmente esse evento da discussão entre Paulo e Pedro. Olha que interessante. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro se afasta dos gentios e dos não circuncisados, porque quando Tiago manda, né, os de Jerusalém para trazer Pedro de volta, para avisar que Pedro precisava voltar, ele fica preocupado se eles vão chegar lá e falar assim, ó, Pedro estava lá na maior farra com os gentios. Estava tudo tranquilo, né? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, que era unha e carne com Paulo, se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Olha que questionamento inteligente, né? Ou seja, você está obrigando eles a se circuncidar. E você está vivendo com eles aqui numa boa. Por que agora eles têm que se adequar à sua cultura? Né? E ele reforça. Para mim, o que importa é crer em Jesus. E a salvação está garantida. Enquanto se confrontando, exatamente. Então, lá na casa do caminho, né, para finalizar aqui as lutas pelo evangelho, Pedro volta. E para resolver o problema, depois Paulo decide ir a Jerusalém. E aí tem uma coisa interessante aqui também, que está relatada em Inácio de Antioquia. Paulo estava já sendo acompanhado por Tito. Tito, aquele de uma das cartas, né? Então, Tito era um dos discípulos de Paulo. E Tito tinha uma capacidade brilhante, como a de Paulo, da oratória. Falava muito bem, articulava bem as palavras, conhecia muito a lei. Então, quando ele falava, as pessoas ouviam, as pessoas gostavam, né? E aí, Paulo vai a Jerusalém e fala, Tito, vamos comigo. Vamos comigo, porque nós vamos participar dessa reunião entre os apóstolos lá e vamos decidir sobre a questão da circuncisão. Aí, quando eles chegam, Tiago vira para Pedro e fala o seguinte, ó, a reunião é amanhã, mas esse Tito aí só participa se ele fizer a circuncisão. Que alegria, né, para Tito? Mal sabe ele que vai amanhecer no outro dia, né? Mas Tito aceita. Tito aceita a proposta para que ele possa fazer parte da reunião do Conselho dos Apóstolos na Casa do Caminho e deliberar sobre a questão de sim ou não circuncisão para aqueles que estão se convertendo ao cristianismo.
E aí, nesse momento, tem um acontecimento maravilhoso. Porque Pedro, no meio daquela divergência ali, e sendo ele o responsável pela decisão final, está no seu quarto, está orando, está pedindo aconselhamento, está pedindo iluminação de Jesus, e ele, de joelhos, percebe que Jesus entra no quarto e traz para ele a tal esperada solução, dizendo para ele que, olha, nada disso, nada importa, né? O que importa é tudo aquilo que eu ensinei para vocês, né? Então, esse é um momento relatado no livro que é muito bonito e é muito comovente, né, quando você está lendo. E aí Pedro, então, toma as decisões que precisava e e os dois se reconciliam. Paulo e Pedro se reconciliam na frente de todos. Que inclusive tem até uma imagem famosa que narra, né, que mostra, exemplifica esse momento. Transformações apresentadas. Vamos agora para a nossa fase final da palestra. Então, o cristianismo e o exemplo do cristão. Para mim, Paulo e Pedro foram transformações exemplares, né? É aquela coisa da água para o vinho. Cada um dentro do seu perfil, cada um dentro das suas possibilidades e cada um dentro das suas responsabilidades dentro do evangelho, da pregação do evangelho e da fundação das igrejas de Jesus. E essas transformações exemplares têm que nos servir como exemplos, nos tornar exemplos transformadores. Tem que servir para nós como exemplos transformadores. Porque se Pedro e Paulo puderam, cada um de nós, dentro das nossas dificuldades e dentro das nossas capacidades, também podemos nos transformar. E aí eu chamei aqui de encontro perfeito, né? Paulo e Pedro foram dois grandes espíritos e trabalhadores do Cristo, unindo suas forças, cada um com as suas virtudes, cada um com as suas potencialidades para fortalecer a igreja de Jesus. Então, aquela divergência não podia perdurar se eles quisessem que realmente a igreja fosse fundada e que a igreja prosseguisse, né? O amor de Pedro com a inteligência e a estratégia de Paulo. Aí chega a doutrina espírita, o Consolador Prometido com o nosso querido Allan Kardec. E aí o que eu trouxe aqui para nós, cristãos espíritas, ou espíritas cristãos, como preferirem, né? A proposta é desenvolvimento das nossas virtudes, perseverança, porque não é fácil, né? Nós vamos cair e temos caído ainda bastante, tá? Mas ser espírita não é fácil. Haja visto quantos entraram aqui uma vez e não voltaram nunca mais, né? Eu costumo dizer que esse encontro com a verdade, colocando cada um de nós frente a frente com o espelho, quem nós somos realmente, né, assusta. Quando a gente quer olhar no espelho e ver uma coisa bonitinha, é gostoso, é agradável, mas quando a gente começa a abrir os olhos e olhar no espelho e ver que não é tão bonitinho aquilo ali que está refletido, começa a incomodar, e a nossa tendência é se afastar do espelho, não quero olhar para aquele espelho, né? Sabedoria diante da oportunidade, né? Prática da fraternidade com alegria e gratidão, tá? Principalmente a oportunidade que estamos tendo agora, mais uma vez, já tivemos várias, aproveitamos mais ou menos algumas delas, não soubemos aproveitar outras, mas tudo bem, ficou lá para trás, né? Agora, a oportunidade de hoje precisa ser bem aproveitada. E quanto a nós, lembram-se dos trabalhadores da última hora?
Tem gente que às vezes pensa assim, eu não tenho mais jeito não, já estou muito velho, eu nasci assim, vivi assim, né? Vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela. Então, assim, lembrem-se que os trabalhadores da última hora recebem o mesmo tanto. O direito ao pagamento é o mesmo. Né? Então, não tem tempo perdido. Não tem, não dá mais tempo. Antes tarde do que nunca. Começa agora e talvez ameniza a próxima encarnação. Né? Se começar agora, talvez vai vir na próxima com menos débitos para serem quitados. Colocar-se à disposição. E não tem que ser dentro da casa espírita necessariamente, né, gente? Eu costumo dizer que, independente da fé ou da casa religiosa que esteja frequentando, é sempre melhor estar no rumo de Jesus do que estar perdido. Jesus é a chave hermenêutica e o evangelho é o manual prático. Lembrando sempre, né? Velho e Novo Testamento contém informações valiosas para a nossa caminhada, corroboradas agora pelas obras espíritas, pela espiritualidade. Né? Então, Jesus é a referência, é o sentido da vida. Né? E como que eu coloco em prática? A partir do seu evangelho. Entendendo esse ensinamento, incorporando e colocando para fora na forma de ações, transformando e agindo. E para concluir, precisamos nos despojar das distrações e das ilusões materiais. Nós precisamos de tudo que está ao nosso redor, que é material, todas elas são ferramentas para o nosso progresso espiritual. O problema está em quão prioritário e quanto esforço, quanto valor eu coloco nas questões materiais e quanto eu coloco no espiritual. O chamado é feito a todos nós diariamente. Responder a esse chamado só depende de nós. Quanto mais informações temos, maior é a nossa responsabilidade. Vamos desperdiçar a oportunidade oferecida mais uma vez? A escolha é de cada um. Eu não posso escolher pelo Marcelo, eu não posso escolher por nenhum de vocês, eu só posso escolher por mim mesmo. Não posso escolher nem pela minha esposa, nem pelas minhas filhas. Né? Com os filhos a gente direciona, a gente protege o tanto que é necessário, o tanto que é importante, né? Deixa também tomar umas pauladas na cabeça, porque a vida lá fora não é simples, né? Ontem eu estava discutindo com a mãe de um coleguinha da minha filha, a gente estava num evento da escola, e aí eu falando assim, que às vezes as crianças hoje, né, estão acostumadas tem que tirar aí tira um B, tira um C, ai meu Deus, né? Aí eu falei, se eles soubessem que a vida, na média, é um C, né, que se você tiver durante a vida mantido straight A's, você provavelmente não estaria aqui, né? E que a vida bate com força lá fora, né? Então a gente precisa deixar as crianças se frustrarem também. O não educativo, né? Não é não, por que não? Porque eu que mando, eu sou o pai. A hora que você puder decidir, tiver condição de resolver, aí a gente discute, né? E pronto, viu, meninas? Tá? Com carinho, amor, mas é não. Tá? Então, meus irmãos, Jesus está aí, o tempo inteiro chamando. Abram os ouvidos aqueles que têm ouvidos para ouvir, abram os olhos aqueles que têm olhos de ver e decidam quando e como querem responder o chamado, tá? Para fechar,
eu trouxe essa frase que é de um autor anônimo, nunca achei o autor dessa frase, mas que eu acho brilhante para nós espíritas, tá? No seu último dia na Terra, na hora da sua desencarnação, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado. A hora que a consciência expande, e aí você olha para trás e fala, putz, o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Aí vem o umbral, aí vem o inferno, aí cada um com a sua consciência se coloca onde bem entender. E vem também a solução, vem também a ajuda, porque pedir a ajuda é o momento em que os amigos benfeitores vão poder te enxergar e você enxergá-los para se darem as mãos e serem retirados do inferno em que talvez a gente esteja. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana e que Deus abençoe os lares de cada um de vocês.